Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais um vídeo de leitura literária biográfica aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês fragmentos da biografia de Sigmund Freud, escrita pelo historiador e psicanalista germano-estadunidense Peter Gay. Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo, obra de 1988. Sem mais então, passemos a palavra a Peter Gay para lermos fragmentos da biografia Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo. Em abril de 1885, numa carta muito citada, Sigmund Freud anunciou à sua noiva que havia quase completado um empreendimento que algumas pessoas, ainda não nascidas, mas destinadas ao infortúnio, vão sentir seriamente. Ele estava se referindo aos seus biógrafos. Destruí todas as minhas anotações dos últimos 14 anos, além de cartas, excertos científicos e manuscritos de minhas obras. Entre as cartas, foram poupadas apenas as familiares. Com tudo que rabiscara amontoando-se sobre ele, Freud sentia-se como uma esfinge afundando-se em areia movediça. E somente o nariz, escreveu ele, destacava-se dos montes de papéis. Foi impiedoso com os que escreveriam sua vida. Que os biógrafos penem e labutam. Não vamos facilitar demais para eles. Já estava antevendo o quanto se equivocariam a seu respeito. Ao pesquisar e escrever este livro, muitas vezes visualizei a cena. Freud, a esfinge, libertando-se de montanhas de papéis que teriam auxiliado incalculavelmente o biógrafo. Em anos posteriores, Freud tornou a repetir mais de uma vez esse gesto destrutivo. E na primavera de 1938, ao se preparar para deixar a Áustria e seguir para a Inglaterra, desfez-se de materiais que uma vigilante Anna Freud, instigada pela princesa Marie Bonaparte, resgatou do cesto de lixo. Freud encontrou ainda outras maneiras de desencorajar seus futuros biógrafos. Realmente, alguns dos comentários de Freud sobre a elaboração de biografias devem fazer hesitar qualquer um que escreva a vida dele. Os biógrafos, observou Freud em 1910, em seu artigo sobre Leonardo da Vinci, fixam-se em seu herói de um modo muito particular. Eles escolhem esse herói, achava Freud, em primeiro lugar porque sentem grande afeto por ele. Por conseguinte, sua obra está quase fadada a ser um exercício de idealização. Um quarto de século depois, sob o cunho da velhice, da doença e da ameaça nazista, ele foi ainda mais cáustico. Quem quer que se torne biógrafo, escreveu a Arnold Zweig, que havia se proposto a escrever a vida de Freud. Entrega-se a mentiras, a ocultamentos, a hipocrisia, a embelezamentos e mesmo a dissimulação de sua própria falta de compreensão. Pois não se alcança a verdade biográfica e, mesmo que alguém a alcançasse, não poderia usá-la. Em suma, Freud tinha pouca fé no empreendimento biográfico. No entanto, ao explorar regiões desconhecidas da mente, Freud dispôs-se a servir de cobaia para si mesmo. Sua metáfora da esfinge é expressiva, mas geralmente ele se via antes como seu conquistador, Édipo, o herói que foi o único a vencer essa misteriosa e fatal criatura ao responder à sua pergunta. Como mais de uma vez observou pesarosamente, poucos seres humanos desvendaram seus sentimentos, ambições e desejos malévolos com uma desconsideração tão sublime pela própria reputação. Ele relatou e analisou cuidadosamente alguns de seus sonhos mais reveladores. Ele registrou algumas embaraçosas lembranças de seus primeiros anos. Por outro lado, barrou o fluxo do autodesvendamento no momento em que julgou perigoso mostrar seus acalentados segredos. Quem estiver pronto a me censurar pela minha reserva,
escreveu ele com razão, após concluir bruscamente a interpretação de seu famoso sonho da injeção de Irma, que tente ser mais franco do que eu. Como pesquisador destemido, ele expôs ao exame público grande parte de sua intimidade. Como bom burguês, valorizou imensamente sua privacidade. Freud deixou instigantes insinuações autobiográficas de que os estudiosos de sua vida apossaram-se com compreensível entusiasmo a crítico. Ao escrever ao amigo Wilhelm Fliess em 1900, ele disse de si mesmo: "Não sou absolutamente um cientista, um observador, um experimentador, um pensador. Não sou senão um conquistador por temperamento, um aventureiro, se você quiser traduzir o termo, com toda a natureza indagadora, a ousadia e a tenacidade de um tal indivíduo." Mas essa declaração, como outras do mesmo gênero, apenas confundiu os que queriam entendê-lo. Não há nenhuma razão para distorcer o espírito, atendo-se à obediência à letra. Uma coisa é tratar respeitosamente as avaliações de Freud a respeito de si mesmo. Um biógrafo responsável não pode deixar por menos. Outra coisa totalmente diferente é tratar suas declarações como um evangelho. Como se notará mais de uma vez nessas páginas, Freud não foi o seu melhor juiz. Toda a paixão com que foram acolhidas as ideias de Freud e o estilo parcial, muitas vezes extremamente subjetivo, de suas autorrevelações e autoavaliações, fazem com que cada dimensão de sua vida seja um convite a interpretações divergentes. Apesar de décadas de pesquisa e séries de estudos, ele continua desconcertante e intensamente controverso. Freud foi chamado de gênio, fundador, mestre, gigante entre os forjadores do espírito moderno e, com igual veemência, de autocrata, plagiador, inventor de fábulas, o mais rematado charlatão. A cada adorador que o saudou como um Colombo, correspondeu um detrator que o ridicularizou como um Cagliostro. Sua vida forneceu inesgotável alimento para insinuações, especulações e mitificações. Um pastor fundamentalista estadunidense denunciou-o num virulento folheto anticatólico como um judeu convertido ao catolicismo apostólico e notório como o maior pervertido do mundo. Os psicanalistas, por seu lado, embora possam rir de tal asneira, com excessiva frequência trataram Freud como se realmente fosse o sumo pontífice de sua fé, e suas palavras como inquestionáveis pronunciamentos papais. Tais extremos parecem absolutamente irreconciliáveis. Aliás, nem seria desejável. Não é provável que a verdade sobre Freud resida no meio termo. Essas comoções a propósito de Freud não hão de surpreender ninguém. Afinal, seu destino, conforme ele afirmou com irônica satisfação, era perturbar o sono da humanidade. A tarefa fundamental da psicanálise, escreveu certa vez Freud ao romancista Stefan Zweig, era lutar com o demônio da irracionalidade, de maneira equilibrada. Mas, acrescentou Freud, esse mesmo equilíbrio, que reduz esse demônio a um objeto científico inteligível, apenas fazia com que suas ideias a respeito da natureza humana parecessem ainda mais desalentadoras, ainda mais inaceitáveis. Não admira que a humanidade, em sua maioria, tenha se defendido e rejeitado furiosamente a mensagem de Freud. É um lugar comum que, hoje em dia, todos nós, reconheçamos ou não, falamos freudianamente. Referimos-nos casualmente a repressões e projeções, neuroses, ambivalências e rivalidades entre irmãos. Um historiador denomina nossos tempos de era do narcisismo, e todos afirmam entender o que ele quer dizer. Mas tais prontas concordâncias verbais têm sido frequentemente mais prejudiciais do que o mais enfático repúdio. São tentativas mais ou menos conscientes de retirar ao pensamento de Freud seu robusto realismo. Freud disse mais de uma vez que podia lidar com seus inimigos. O que o inquietavam eram seus amigos. As calorosas disputas sobre o caráter de Freud revelaram-se ainda mais virulentas do que as discussões sobre suas teorias.
O próprio Freud contribuiu para a atmosfera em que florescem os boatos, ao formular aforismos memoráveis, mas enganosos, e ao deixar intocadas avaliações incorretas de sua obra. É um paradoxo. A criação de Freud, a psicanálise, afinal está comprometida com a mais impiedosa investigação. Ela se apresenta como a nêmesis do ocultamento, da hipocrisia, dos subterfúgios polidos da sociedade burguesa. Com efeito, Freud sentia considerável orgulho em ser o destruidor das ilusões, o servo fiel da veracidade científica. A verdade, escreveu Freud a Sándor Ferenczi em 1910, é para mim o objetivo absoluto da ciência. 2 décadas depois, Freud repetiu a Albert Einstein: não mais considero um dos meus méritos o fato de sempre dizer a verdade tanto quanto possível. Tornou-se meu ofício. Sabemos muito sobre Freud. Ele manteve uma vasta correspondência, que examinei quase toda. Tanto em seu aspecto formal, como em seu aspecto íntimo, ela revela muitas verdades importantes sobre ele. Ele produziu um grande volume de obras, entre as quais algumas são abertamente, outras veladamente autobiográficas. Suas cartas e publicações contêm passagens que certamente aparecerão em todas as biografias de Freud, inclusive nesta. Preferia a precisão aos aspectos surpreendentes. Mesmo assim, considerando quanto ele foi estudado e quantas pistas notáveis deixou, consideráveis áreas no mapa de sua vida continuam em branco e exigem maiores explorações. O pai de Freud se casou 2 ou 3 vezes. Freud teve um caso amoroso com sua cunhada Mina Bernays, ou é uma pura fantasia de um contemporâneo hostil ou de um engenhoso biógrafo detetive? Por que Freud julgou aconselhável psicanalizar sua filha Ana quando seus artigos sobre a técnica desaprovam rigorosamente uma ligação estreita entre analista e analisando? Freud plagiou e a seguir justificou seus empréstimos ilícitos alegando uma memória fraca, ou devem-se tais acusações a uma compreensão bem intencionada porém errônea de seus procedimentos, ou talvez a calúnias malévolas contra um pesquisador consciencioso? Freud era viciado em cocaína e elaborou suas teorias psicanalísticas sob sua influência, ou seu emprego de cocaína foi moderado e ao final inócuo? Há ainda outras questões. Freud era o positivista científico que declarava ser, ou, pelo contrário, suas maiores dívidas eram relativas às nebulosas especulações dos românticos ou ao misticismo judaico? Estava tão isolado na instituição médica de sua época quanto gostava de se queixar? Sua aversão a Viena, tantas vezes declarada, era realmente uma pose fingida e de fato sua característica mais vienense, ou seria autêntica? É verdade que sua promoção acadêmica foi retardada por ser judeu? Ou será uma lenda criada por aquele tipo de colecionador de injustiças excessivamente sensível que declara ver antissemitismo por toda parte? O abandono da chamada teoria da sedução, em 1897, foi um exemplo de admirável coragem científica, um ato de piedade filial, ou uma retirada covarde frente a uma generalização que o tornou impopular junto a seus colegas? Até onde ia o que ele chamou de sentimentos homossexuais por Wilhelm Fliess, seu amigo íntimo dos anos 1890? Era ele o chefe autonomiado de um sólido e submisso clã de discípulos, o Luís XIV da psicologia, proclamando la psychanalyse c'est moi, la psychanalyse c'est moi? Ou um guia genial, ainda que por vezes severo, para as leis ocultas da mente, que reconhecia de bom grado as contribuições de colegas e predecessores? Era vaidoso a ponto de se fazer fotografar num retrato de grupo, de pé em cima de uma caixa, para não parecer diminuído pelos mais altos? Ou será também, talvez, a fantasia de um biógrafo em busca de material para o descrédito de Freud? Tais controvérsias biográficas, embora em si absorventes, têm um interesse mais que biográfico. Elas avançam até a questão maior levantada pela sua obra. A psicanálise é uma ciência, uma arte ou uma impostura? Avançam até aí porque, a diferença de outras grandes personalidades na história da cultura ocidental, Freud parece estar sob a obrigação de ser perfeito.
Ninguém que conheça a psicopatologia de Lutero ou Gandhi, de Newton ou Darwin, Beethoven ou Schumann, Keats ou Kafka, se arriscaria a sugerir que suas neuroses prejudicaram suas criações ou comprometeram sua envergadura. Num agudo contraste, os defeitos de Freud, reais ou imaginários, têm sido anunciados como provas conclusivas da falência de sua criação. Passou a ser uma tática corrente a de golpear a psicanálise através de seu fundador, como se o êxito na deturpação de seu caráter envolvesse a ruína de sua obra. É claro que uma disciplina tão francamente autobiográfica como a psicologia profunda de Freud, tão subjetiva em seus dados, apresenta necessariamente traços da mente de seu fundador. Mas certamente a validade das proposições psicanalíticas não depende do que possamos desvendar sobre seu formulador. É fácil imaginar um Freud perfeito cavalheiro divulgando uma psicologia fundamentalmente falha, ou um Freud crivado de defeitos e mesmo vícios como o psicólogo mais significativo da história. Evidentemente, não há por que Freud devesse estar imune ao exame psicanalítico, ou porque seus textos e lembranças, acuradas ou distorcidas, não devessem ser usados como informações biográficas. Parece simplesmente justo. Freud, afinal, visava a uma psicologia geral que explicasse não só alguns contemporâneos neuróticos, mas todos os seres humanos de todos os lugares, inclusive ele próprio. Na verdade, Freud indicou pessoalmente o caminho. Não deveria ser uma questão indiferente ou irrelevante, escreveu Freud num artigo sobre Johann Wolfgang von Goethe, quais detalhes da vida de uma criança tenham escapado à amnésia geral. Da mesma forma, o comportamento adulto também convida a esse tipo de profunda atenção. Quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, escreveu Freud numa passagem famosa, convence-se de que os mortais não conseguem guardar segredo. Se os lábios estão mudos, eles tagarelam com as pontas dos dedos. A traição força seu caminho por todos os poros. Freud apresentou essa reflexão no caso clínico de Dora, mas aplica-se tanto a ele como a seus analisandos. No decorrer de uma longa e ímpar carreira como arqueólogo da mente, Freud desenvolveu um conjunto de teorias, investigações empíricas e técnicas terapêuticas que, nas mãos de um biógrafo escrupuloso, pode desvendar seus desejos, angústias e conflitos, um repertório considerável de motivos que se mantiveram inconscientes, mas ajudaram a modelar sua vida. Por isso, não hesitei em empregar suas descobertas e, na medida do possível, seus métodos para explorar a história de sua própria vida. Mas não permiti que eles monopolizassem minha atenção. Como historiador, situei Freud e sua obra nos vários contextos relevantes. A profissão psiquiátrica que ele subverteu e revolucionou. A cultura austríaca em que foi obrigado a viver como judeu descrente e médico pouco convencional. A sociedade europeia que, durante a vida de Freud, passou pelos terríveis traumas da guerra e da ditadura totalitária. E a cultura ocidental como um todo, uma cultura cuja percepção de si mesma ele transformou irreconhecivelmente para sempre. Não escrevi esse livro para lisonjear nem para denunciar, mas para compreender. No texto propriamente dito, não discuto com ninguém. Tomei posição nas polêmicas questões que continuam a dividir os comentadores de Freud e da psicanálise, mas não assinalei o itinerário que levou às minhas conclusões. Para os leitores interessados nas controvérsias que tornam tão fascinante a investigação sobre a vida de Freud, anexei um extenso e argumentativo ensaio bibliográfico, que deveria lhes permitir descobrir as razões das posições que assumi e encontrar materiais que apresentam opiniões divergentes. O intérprete de Freud, de quem discordo, é o próprio Freud. Podia estar literalmente correto, mas foi essencialmente enganador, ao definir sua vida como exteriormente calma e sem conteúdo, a ser liquidada em poucas datas. É certo que a vida de Freud assemelha-se na superfície às de muitos outros médicos extremamente cultos, inteligentes e ativos do século XIX. Ele nasceu, estudou, viajou, casou-se, clinicou, fez conferências, publicou, discutiu, envelheceu, morreu. Mas seu drama interior é suficientemente absorvente para atrair a infatigável atenção de qualquer biógrafo.
Na famosa carta ao amigo Fliss, citada acima, Freud se disse um conquistador. Esse livro é a história de suas conquistas. Revelar-se-á que a mais dramática dessas conquistas foi, embora incompleta, a de si mesmo. Pessoal, essa foi a formidável introdução, o formidável prefácio do livro Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo, biografia do grande psicanalista judeu-austríaco Sigmund Freud, escrita pelo historiador e psicanalista germano-estadunidense Peter Gay. Obra de 1988. Se vocês gostaram de mais esse vídeo de leitura literário biográfico psicanalítica desse meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos entrar em contato com cada vez mais e mais pessoas. E se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no meu canal e toque a sinetinha para poder receber as notificações. E mais, deixe seu comentário abaixo desse vídeo para eu conversar com vocês. E ainda mais, embaixo desse vídeo tem uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das minhas aulas ao vivo, das minhas resenhas de livro, das minhas resenhas de filme e das minhas leituras literárias, eu peço que você considere a possibilidade de se tornar membro humanista aqui do meu canal e, segundo sua possibilidade financeira, incentivar a produção dos vídeos para a formação dessa verdadeira universidade aberta. Então, pessoal, até a próxima leitura literária e tchau, tchau!